Olá pessoal, Eduardo aqui. Hoje eu vim comentar sobre um assunto que normalmente é negligenciado quando a gente vai falar de entrevista de emprego. Estou gravando esse vídeo por ocasião aí da Journée Quebec Brasil, edição Bahia, que vai acontecer nesse mês de dezembro na cidade de Camaçari. Uma missão de recrutamento surpresa aí, mas que conseguiu atrair alguns candidatos e a gente já está em contato aí com alguns deles e me pediram algumas dicas de entrevistas. Então, baseado aí nas nossas últimas experiências, nessas experiências aí de anos tentando chegar aqui no Quebec, eu vou compartilhar com vocês alguns, não tem como compartilhar todos porque são muitos, né? Mas alguns dos principais erros que a gente precisa evitar nessa nossa busca por uma vaga, né, numa entrevista de emprego. Primeira coisa é não se preparar, né? Então, às vezes, a gente acha que por já ter experiência na vaga, já conhecer os desafios da vaga que a gente se candidatou, a gente já tem plena capacidade de chegar na entrevista e falar do que a gente sabe fazer, falar sobre o que a gente já realizou, falar sobre as nossas experiências, mas a realidade aí se mostra bem diferente, principalmente quando a gente conversa com pessoas que já passaram pelas entrevistas, você vê que quem se preparou para a entrevista normalmente tem um desempenho melhor e uma realidade dura, né? Nem sempre a pessoa melhor é a pessoa que passa numa entrevista, né? Mas a pessoa que se prepara melhor, normalmente essa pessoa ela consegue mostrar para os entrevistadores que ela está mais preparada. Então, não basta você saber, né? Você tem que mostrar que sabe. Normalmente quem se prepara para a entrevista consegue fazer isso de uma maneira mais eficiente. Tá? O segundo erro é você não conseguir fazer uma ponte entre as suas experiências e o que a vaga está pedindo. Isso é um erro assim crasso, porque a pessoa ela quer chegar na entrevista e mostrar que ela é um bom profissional, que ela é um bom enfermeiro, enfermeira, uma boa técnica em eletromecânica, em eletrotécnica, enfim, uma boa soldadora, um bom soldador. Não é só isso que basta, gente. Porque às vezes a pessoa quer contar a história, que eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer, mas às vezes ela quer mostrar o seu histórico profissional sem fazer nenhuma ligação com o que a vaga está pedindo, com o que a empresa precisa. Então, o que eu costumo dizer sempre, desde 2021, ajudando o pessoal a chegar aqui com ferramentas que eu usei para mim, para chegar aqui também, né? Você precisa colocar a necessidade da empresa em primeiro lugar. Quando você coloca a necessidade da empresa em primeiro lugar, você consegue identificar o que você tem para oferecer para suprir essas necessidades da empresa. Então, você supre esse erro que muitos dos candidatos acabam cometendo de apenas chegar na frente do entrevistador e falar, só falar quem ele é, contar o seu histórico, contar quem ele é, o que ele sabe fazer, como se estivesse numa conversa informal, mas não é só isso. Você precisa fazer esse match que eu falo, né? O que a empresa precisa e o que eu tenho para oferecer. E a outra, última aí, mas não menos importante, é não conseguir se diferenciar dos outros candidatos. Se apresentar como um candidato comum, mas você tem que encontrar quais são as suas características que fazem de você o candidato ideal para a vaga. Para isso é preciso você se conhecer como profissional, saber quem você é, então analisar todas as suas conquistas profissionais, todos as suas qualificações e tentar apresentar isso de forma que igualmente atenda às necessidades da empresa. Então, esses 3 erros, recapitulando: não se preparar,
não fazer a ligação entre as suas experiências com a experiência, com o que a empresa está pedindo, né? E não se apresentar como um candidato diferenciado, né? Chegar como uma pessoa comum igual a todas as outras, não. Você tem que encontrar aquilo que você tem que faz de você o candidato ideal para aquela vaga. Muito obrigado. Curtam, compartilhem e me ajudem a fazer esse vídeo chegar a outros candidatos aí que têm se candidatado para essa missão de recrutamento que está acontecendo agora na Bahia, em dezembro de 2024, mas também para as outras que virão aí. Provavelmente a gente deve ter alguma aí em abril de 2025 para o Quebec, mas com certeza vão ter outras missões de recrutamento aí de outras províncias. E não só missão de recrutamento, né? Quando você fizer sua candidatura espontânea, pode ter uma entrevista aí. Se você tiver essas três coisas em mente, você vai saber o que você não deve errar. Cola com a gente, que é sucesso.